Oi, oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Prof. Daniele e hoje vamos falar sobre o dia 19 de abril, que é o dia que nós comemoramos o Dia dos Povos Indígenas. Se quer saber um pouquinho mais sobre a importância dessa data, segue comigo aqui no vídeo. Então, pessoal, o dia 19 de abril, ele foi escolhido como dia para conscientização dos direitos dos povos indígenas e também como uma oportunidade da população conhecer a trajetória desses povos. Não foi um dia aleatório. Esse dia foi o sugerido pelo primeiro Congresso Indigenista Interamericano, que ocorreu em 1940, lá no México, onde várias etnias de diferentes países se reuniram. Então, o congresso ocorreu em 1940 e em 1943, o então presidente Getúlio Vargas criou, através do Decreto-Lei 5.540, o chamado Dia do Índio. Então, o que que acontece? Apesar desse dia ter sido criado, né, o Dia do Índio, nunca houve uma real valorização do indígena aqui no Brasil. Pelo contrário, né, as escolas até bem pouco tempo, eles utilizavam essa data para fantasiar os alunos de índios, sem realmente valorizar e celebrar a riqueza da cultura indígena. E muitas vezes o indígena retratado, idealizado aqui no Brasil, nem era o indígena nativo daqui do nosso país. Era um indígena lá dos Estados Unidos, né, com cocares todos elaborados, coisas que os nossos indígenas aqui nunca utilizaram daquela forma. Então já tem algum tempo que se faz uma construção para que ocorra uma mudança nesse pensamento, nessa percepção da importância e do papel do indígena para a própria cultura brasileira. Então, para essa contribuição, no final do ano de 2021, foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, lá em Brasília, um projeto de lei que busca transformar a data de 19 de abril. Uma das principais mudanças é justamente trocar o nome Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas. Os indígenas tiveram um importante papel na formação cultural e étnica da população brasileira, bem como na construção da nossa identidade nacional. A cultura indígena está presente nas danças, nas festas populares, na culinária, no nosso idioma. Nós não percebemos o quanto os indígenas contribuíram e continuam contribuindo para a nossa sociedade brasileira. É muito importante que as pessoas tenham a consciência que os indígenas não são todos iguais. Nós temos inúmeras etnias dentro do território brasileiro. Outra questão é em relação à população, ela diminuiu muito ao longo dos anos, mas ainda assim nós temos um grupo bastante significativo de indígenas presentes aqui no território. Quanto mais a população reconhece a importância e o valor dos povos indígenas, mais fortalecido é o direito destes povos em manter e preservar suas identidades, línguas e religiões, conseguindo assim manter o controle de suas instituições e o gerenciamento do seu próprio desenvolvimento econômico. E a gente precisa perceber que o pensamento de verdadeira valorização dos povos indígenas, ele vem sendo construído ao longo dos anos. Após aquele decreto-lei lá do Getúlio Vargas, em 1943, que instituiu o Dia do Índio, inspirado pelo movimento que ocorria na América para a visibilidade da causa indígena no continente, nós aqui no Brasil tivemos também uma série de outras leis que tratavam sobre os indígenas. Por exemplo, em 1973, Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 73. O grande problema desse estatuto é que essa lei buscava regular a situação dos indígenas e integrá-los ao restante da população. O objetivo principal não era a valorização da cultura indígena, e sim garantir que os indígenas fossem integrados ao restante da sociedade. Alguns anos depois, em 1988, a Constituição Federal trouxe avanços na proteção aos indígenas, reconhecendo a sua cultura, o modo de vida, produção, reprodução da vida social e também reconhecendo e protegendo a sua maneira de ver o mundo.
A Constituição Federal, ela deixa muito claro que os povos indígenas, eles têm o direito de buscar uma maior integração, bem como eles podem manter intacta a sua cultura aldeada, se assim eles entenderem que é a melhor forma deles viverem. A Constituição Federal, ela garante os direitos originários aos indígenas, ou seja, são direitos que eles têm de antes da formação do Estado, anterior à chegada dos colonizadores. Um desses direitos é o que fala sobre a demarcação das terras indígenas, que nada mais é do que delimitar o espaço exclusivo dos indígenas dentro do território brasileiro. A lei estabelece que a demarcação deveria ter sido feita em até 5 anos após a promulgação da Constituição Federal. Lembrando que a promulgação ocorreu em 1988. E até hoje, essa demarcação nunca foi realizada de forma satisfatória. Alguns anos mais tarde, em 2012, o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele edita então a Resolução Conjunta número 3, que passou a garantir aos indígenas o direito deles registrarem a sua etnia nos registros de nascimento. E qual a importância da gente celebrar, da gente entender e valorizar a cultura indígena? Os indígenas, na sua essência, eles percebem a natureza de uma forma diversa da maioria das pessoas. Eles realizam a exploração da natureza sem esgotar os recursos. Então, eles, na verdade, se enxergam como uma parte da floresta. Eles se enxergam como uma parte integrante da natureza. Para ter uma ideia, o IPAM, que é o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, já apresentou documentos demonstrando que as regiões de terras indígenas concentram o menor desmatamento da região da Amazônia, apresentando também as menores áreas de incêndios. E a articulação dos povos indígenas do Brasil, eles lançaram então uma mensagem no ano de 2021, no momento em que o STF realizava o início de um julgamento, e eles disseram o seguinte: E a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, compartilha esse vídeo, te inscreve no canal para sempre receber conteúdos novos. Um beijo para vocês, até a próxima. Tchau!